faz ficar preso a esse tipo de situação. A sua mente te mantém presa àquela situação. Por quê? Porque é mais fácil você suportar a dor de algo que você já conhece, por exemplo, a rejeição das pessoas, o julgamento das pessoas na atualidade, naquilo que você já faz. Talvez as pessoas não aceitam aquilo que você oferece, às vezes as pessoas reclamam de você, falam mal de você e você sabe disso, mas você já aprendeu a conviver com a dor de ver e ouvir essas coisas das pessoas, ver a cara delas, né? Aquela cara que a pessoa te faz diante de alguma coisa que eles não aceitam de você, e você prefere ficar nisso do que você dizer adeus para essa situação. O que te alimenta ainda em relação a isso são alguns traumas seus, algumas dores, algumas coisas suas que você nunca parou para olhar, mas ela estava paralisada. Ela sentia muito medo, medo de ser rejeitada pela família, porque era uma decisão ligada ao trabalho. Ela estava há muitos anos num trabalho que ela não gostava, com pessoas que ela odiava, inclusive ela não conseguia pensar em acordar de manhã para poder ir para aquele lugar. Fazia com que ela passasse muito mal, sabe? A dor de permanecer nessa situação, ela estava muito grande do que a dor de decidir. Então ela preferiu decidir. Aí ela tomou coragem para decidir por ela mesma. Por quê? Porque geralmente a gente tem medo daquilo que a gente não conhece, daquilo que vem depois. E aí, quando a gente tá numa situação ruim, seja de relacionamento, seja independente de qual situação ruim que a gente está, o nosso organismo ele vai se acostumando a tudo isso. Pessoas que trabalham recolhendo lixo, essas pessoas, você acha que elas recolhem o lixo porque elas não sentem o cheiro? Sim, inicialmente elas sentem aquele cheiro, elas sentem aquele desconforto, mas o organismo dela vai se adaptando aquele cheiro do lixo, aquele cheiro forte, e aquilo não vai fazendo tanto mal quanto uma pessoa que ainda está sensível. Precisa tomar uma decisão, e aí você acaba entendendo que tomar decisão é ruim, porque todas as vezes que você precisa decidir algo, você já começa a se sentir desconfortável. E aí o cérebro, ele lê essa mensagem de uma forma errada. Não é que você está em perigo, é porque você está prestes a ir para uma situação diferente, para uma zona diferente da qual você já estava, aonde você já estava acostumado, aonde você tinha perdido a sensibilidade. A pessoa, ela sempre me dizia, né, eu não consigo mais, eu não consigo sair dessa situação, por que que eu não consigo decidir? E aí, conforme a gente foi avançando nas nossas sessões, nos atendimentos, ela foi tendo clareza que no fundo, ela sabia exatamente o que ela queria. E isso aconteceu com vários pacientes meus, inclusive na sessão de hoje. A minha paciente de hoje, que tinha uma situação parecida, ela sabia exatamente o que ela quer. Só que o medo e o desconforto de sair dessa situação parece ser maior do que a dor de ficar nessa, com medo da rejeição dos pais, da rejeição das pessoas, porque as pessoas geralmente falavam para ela que ela estava num trabalho muito bom, que ela era uma pessoa que deveria ser mais grata porque ela estava tendo oportunidades que talvez uma outra pessoa não estava tendo, mas isso estava matando ela aos poucos, porque ela não estava feliz naquela situação. Em algum momento, inicialmente, a pessoa estava feliz ali com o seu trabalho, ela estava feliz ali com a ocupação que ela tinha, mas conforme ela foi avançando, aquilo não fez mais sentido para ela. Mas, né, há uma âncora chamada julgamento dos outros, sendo que os outros não estão lá, não estão lá vivendo a vida dela. Ela que estava conduzindo, está conduzindo a sua própria vida. É você que está aí na sua casa, que às vezes quando você vai dormir, coloca a sua cabeça no travesseiro e é você que se sente desconfortável, é você que se sente triste, é você que sente aquela dor no peito só de pensar, de ir para aquele lugar ou de estar com as pessoas com quem você não gostaria de estar. Então não são os outros eles vão falar por eles vão falar de acordo com a história de vida deles. Os seus pais, ou seja lá quem, que você, seja alguém, uma pessoa que você respeita muito,
Às vezes essa pessoa ela vai trazer sim uma verdade, mas uma verdade sobre ela, não sobre você. Você sabe o que é bom para você. E se você não sabe, você está aprendendo a descobrir o que realmente é bom para você. Então você não pode se basear na escolha dos outros. E você não pode se basear também nos sinais que o seu cérebro te dá, porque esses sinais que o seu cérebro traz para você que você está em perigo não é real. E aí o que aconteceu com essa paciente? Essa paciente ela foi, comunicou, conseguiu falar para as pessoas que não estavam felizes naquela situação, ela conseguiu buscar uma outra oportunidade, e à medida em que o dia que ela conseguiu comunicar que ela ia sair daquela empresa, foi o dia assim que ela se sentiu mais leve, foi o dia assim que parece assim que tudo começou do zero. E parece que aquela angústia toda que ela tinha não fazia mais sentido, porque aquela angústia era só um preparatório. É assim que o cérebro age, ele traz ali uma preparação para dizer assim: cuidado, você vai acontecer uma coisa muito ruim com você. Mas na verdade, conforme você vai descobrindo, você vai tendo um pouco mais de autoconhecimento, você mesmo vai poder dizer para o seu próprio cérebro, vai poder dizer para si que você não está em perigo real, você está somente tomando uma decisão da qual você não sabe muito bem aonde ela vai dar, mas que é uma decisão necessária porque a dor que você está sentindo agora em relação ao seu problema, essa dor ela é muito maior do que aquilo que pode vir a acontecer a partir do momento que você decide por você. A gente pode pensar em relação às coisas que a gente tem medo, medo de decidir, medo de sair do lugar. Por que que a gente fica empacado quando a gente precisa tomar uma decisão que é importante, que vai nos levar para algo melhor e mesmo assim a gente se sente mal? Porque o nosso cérebro, ele está lutando contra um sinal de alerta que é natural nosso, mas que conforme a gente vai avançando, a gente vai mostrando para nós mesmos que a gente já foi, que a gente está sendo mais forte do que a gente era antes. E aí, à medida em que você vai avançando, você vai criando mais coragem para você viver a sua vida. Decidir significa abrir mão de uma versão conhecida da sua vida, para você entrar num território desconhecido. Muitas vezes as pessoas elas ficam presas em ciclos porque elas pensam em mudar, mas elas sentem medo, adiam a decisão, sofrem demais antecipadamente, buscam distrações, então às vezes ao invés de decidir tal coisa, a pessoa ela opta por outra coisa, menos por aquilo que ela precisa. Às vezes a pessoa ela custa em perceber que aquele relacionamento acabou, que aquele trabalho não faz mais sentido, que aquele projeto não representa mais a sua vida. Você tem muitas chances de ser muito mais feliz à medida em que você entende. Quando você é coerente com você mesmo, e uma pessoa responsável, você bate no peito e diz: cara, isso aqui não faz mais parte, não condiz com a minha realidade. Eu não quero mais isso para mim. À medida em que você toma essa decisão e você comunica ela para alguém, quando você comunica para a pessoa com quem você se relaciona ou com a sua, né, quando você se afasta de algumas amizades, novas oportunidades de trabalho, e quando você tira aquilo de dentro de você, porque uma coisa é você decidir, outra coisa é você comunicar. Esse comunicar, ele não é só verbal, ele é na questão dos atos também, quando você se dispõe a sair do lugar que você tá e buscar outras coisas. Então, seja uma pesquisa, às vezes uma pesquisa de vaga de emprego, às vezes quando você para de frequentar aqueles lugares que faz mal para você e você começa a buscar outros lugares, não só ficar recluso dentro de casa, não. Você começa de novo, você tenta de novo, você se dá novas chances de buscar novas possibilidades. Exercício prático. Quase sempre a gente vai ter algum exercício prático no final dos meus vídeos. Vamos lá. Pensa aí, o que na minha vida hoje não faz mais sentido? É o relacionamento? Amizades? É o estilo de roupa que você usa? São os seus gastos? O que não faz mais sentido na sua vida? O que precisa do seu basta hoje? A pergunta 1 é o que não faz mais sentido na minha vida? A segunda pergunta,
Qual decisão eu já tomei internamente, mas eu não comuniquei? Eu estou com medo de comunicar. Qual é essa decisão? Anota aí, qual decisão eu já tomei, qual decisão eu já sei que eu não quero mais isso aqui. O que você não quer mais? Escreve aí. Quem precisa ouvir essa decisão? É o seu marido? É seu namorado, sua namorada? É sua mãe? É seu pai? É você mesmo? Quem precisa ouvir essa minha decisão? A pergunta número 4. O que exatamente eu preciso dizer? Várias vezes durante os meus atendimentos, às vezes eu aconselho os meus pacientes exatamente o que eles precisam falar. Por quê? Porque às vezes, só para eu entender se às vezes a pessoa começa com um pedido de desculpa. Ah, me desculpa, eu preciso sair desse emprego porque isso, aquilo. A pessoa já começa se desculpando com coisa que ela precisa pedir permissão para viver a própria vida. Você não precisa pedir desculpa para ninguém pelas suas decisões, porque como eu te falei, só você sabe da sua vida. Então faça isso, escreva, porque daí você tem grandes chances de trabalhar essa sua fala, essa sua intenção, e aí quando treina também, se for possível, dá uma treinadinha, e aí depois você vai estar mais ciente daquilo que você vai falar, porque muitas vezes você fica enrolando para decidir, mas quando você não decide, a vida decide por você. A vida decide por você é um pouquinho pior, por quê? Porque às vezes você não está preparado para aquele momento. Então é muito mais fácil quando você decide por você, porque daí você já sabe exatamente o que você vai fazer. Mesmo que isso te doa, mesmo que você se sinta mal, mesmo que você se sinta angustiado, porque a angústia, essa coisa ruim que vem assim com a decisão, ela é normal, tá? E depois que você decide, depois que você comunica, você vai sentir um alívio, você vai se sentir tão leve pela decisão que você tomou. Isso é uma prova real de que você tomou a decisão certa, tá? Você é chamado pra falar. Às vezes não é você que chega lá, olha, eu preciso dizer isso, aquilo. Não, às vezes as pessoas te chamam e aí elas falam, cara, tá acontecendo alguma coisa com você? A gente notou que você tá diferente, a gente notou que você não tá feliz. Eu estou notando que você não tá feliz nessa situação. O que tá acontecendo com você? E aí muitas vezes você não tá preparado para aquilo. Não espere a ausência do medo para você agir. Se prepare para suas decisões. Vai te trazer desconforto, você vai ficar meio que angustiado, mas quando você toma a decisão certa, você se sente aliviado, você sente paz depois que você comunica o que você precisa comunicar. Como, né? Como se dará as coisas depois disso? Isso vai acontecendo, porque conforme você vai dando os passos, você vai tendo o chão necessário para você seguir. Reclamando para os outros, falando para os outros, ou enquanto você fica somente com esse desconforto interno na sua mente, na sua cabeça, e você não coloca para fora, você vai ficar doente. Você vai fazer o que a gente chama na psicologia de somatizar. Você vai ter sintomas físicos dessa coisa ruim que você está sentindo, desse peso na sua cabeça, porque você não consegue sair do lugar em prol da sua decisão, em prol de si mesmo. Então, se esse vídeo fez sentido para você, se alguma coisa aqui te tocou, deixa aí nos comentários, porque eu vou amar saber quem está assistindo esse vídeo hoje. E se você é essa pessoa que precisa tomar uma decisão, saiba, existe um mundo lindo por trás da decisão que você não toma. Tchau, tchau, até a próxima!